Olá, bem-vindo ao Garota Business Equilibrado. Bom, vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que você, que é uma empreendedora, uma futura empreendedora ou uma dona de uma marca que causa impacto no mundo, precisa saber. Bom, são 4 pontos que eu separei, que é a minha visão de negócio e é a forma como eu vejo que uma marca que tem alma deveria ser construída. Eu sou Catarina Estefânia Dias e hoje eu vou falar com você. Bom, mas se você não me conhece, eu vou te explicar quem eu sou, minha linda. Eu sou empreendedora, uma futura empresária, porque eu tô me formando ainda, né? A empresa em crescimento, estou definindo todos esses pilares que eu vou falar para vocês agora. Eu já tive empresa, já ajudei empresa, já fali empresa. Mas estou aqui para compartilhar o que eu sei, o que eu penso com você que está aí do lado, que às vezes pode estar frustrada, pode estar desesperada, pode estar querendo criar uma marca que seja cada vez mais relevante, né? Que tenha uma importância dentro do mercado e que ajude mais pessoas. Eu vou deixar um material incrível para vocês sobre esses 4 pontos aqui embaixo para você baixar, tá bom? Bom, não precisa ficar desesperado anotando tudo e é só você baixar, beleza? Para te ajudar no seu processo e você refletir sobre a sua marca. O primeiro ponto é você saber o que você quer. Toda vez que eu vou falar com um empreendedor, com uma empreendedora, com um cliente, eu sempre pergunto assim, tá, mas o que você quer para sua vida? Isso vai definir muito o que você vai produzir, o que a sua empresa vai produzir, o que ela vai propor para o mundo. Por quê? Se você, como filosofia de vida, não quer ter funcionários, não quer ter muitos gastos, não quer ter muita preocupação, não quer isso, não quer aquilo, não quer crescer, não quer, por exemplo, ser internacional, né, ser uma multinacional, você não quer uma empresa, mega empresa, você quer uma coisa pequena, que te traga uma renda ali estável, que tenha um propósito, que não tenha, sei lá, um objetivo de ficar bilionária com a empresa, mas que isso seja o seu sustento e que você consiga levar a sua mensagem, enfim, o seu trabalho para outras pessoas. Bom, aí então você tem que definir, você quer ser pequena, você quer ser nano, você quer ser grande, qual é a visão que você tem do negócio? É uma visão pequena ou grande? Já aí já vai definir todos os próximos passos, beleza? Bom, mas aí a gente define então essa filosofia que a gente quer trabalhar. Você define quais são as suas habilidades que realmente ajudariam, colaboraria para que esse futuro cliente que você precisa atender, que é o nosso segundo passo, ele vai necessitar, né? Quais são as habilidades suas? Você é boa comunicadora, fala bem, escreve bem, acha soluções inventivas, não, eu sou muito bom construindo, sabe, em dinheiros, eu sou muito boa em criar, em desenhar, mas também a gente tem que saber quais são os nossos defeitos. Então, o que eu não tenho de habilidade? Eu sou muito boa em achar ouro no meio da merda. Eu sou muito boa nisso. Mas eu não sou tão boa em planejamento, na execução planejada. Eu não sou tão boa. Então, tem pessoas que são muito boas em planejar, em criar estruturas, em executar no passo a passo, né? Então, eu dou a ideia e eu preciso que alguém, então, elabore e crie o cronograma, passo a passo para mim. Eu tenho dificuldade. Então eu sei o que eu tenho dificuldade e eu sei o que eu tenho muito, o meu superpoder que eu falo, né? E aí, isso que a gente tem que olhar. O que são superpoderes? Superpoderes geralmente são aquilo que só a gente faz, que ninguém mais faz, que ninguém consegue imitar. E que as pessoas olham e falam, caramba, que diferente isso que você pensou, menina. Nossa, eu não tinha visto por aí. Bom, muito do meu superpoder, ele foi desenvolvido e a gente tem que aperfeiçoar, tá? Deixa eu trazer aqui um conceito. O que é um superpoder, né? Se a gente pensar em um super-herói,
O super-herói ele tem aquele superpoder adormecido e que com o tempo ele encontra o mestre, ele encontra ali alguém que guie ele para poder se desenvolver como pessoa, como um guerreiro ali para desenvolver o seu poder. Um dos exemplos que a gente pode trazer é o Hércules. Eu amo Hércules e ele é um dos caras que, para mim, ele tem essa mística de superpoder, né? Então ele era diferente, as pessoas achavam ele doido, confuso, perdido, desesperado, e de repente ele ali consegue desenvolver todo um superpoder magnífico, que ele era filho de Zeus, e aí eu esqueci o nome do mestre dele, mas ele vai então melhorando suas habilidades até ele chegar no nível dele. Então, às vezes, o superpoder ele pode começar pequenininho, tá ali guardadinho, e com o tempo ele vai se desenvolvendo e vai se tornando cada vez maior, beleza? Bom, então você tem que entender quais são os seus superpoderes, por quê? Quando você entende isso, é muito mais fácil se posicionar na empresa e isso vai definir como você vai ajudar o seu cliente. Você não tem que ajudar ele, como eu já fiz, se forçando, né? Encontrando poderes que você não tem, fingindo que você tem aquele poder. Não adianta, isso é falso, isso não te leva a lugar nenhum. Você ganha o dinheiro, mas aquilo não te traz satisfação. Você finge o tempo todo e aquilo vai trazendo depressão. E agora, pensando aqui no pilar que a gente está agora, que é o que você quer para sua vida. Você quer ter um trabalho, uma empresa que não represente esse poder que você tem, ou que não traga satisfação para você? Não faz sentido nenhum. Dentro das aspirações, a gente pensa os meus interesses, né? O que eu tenho interesse na vida? Isso vai ser a forma de comunicar mais sincera, mais autêntica que eu tenho para levar para o mundo as minhas referências, as coisas que eu acredito que importa, né? E se isso combinar com o cliente que eu quero, melhor ainda, porque o relacionamento fica muito melhor. Bom, aspirações, eu vou te trazer um exemplo. A Lacoste é uma marca que tem um estilo de vestimenta e junto com o esporte, que é o esporte do tênis, que então o dono da marca, que eu não me lembro agora o nome dele, que criou a marca, ele queria reinventar a forma como as pessoas usavam a roupa, né, do tênis, como aquilo era muito sério, não ajudava na mobilidade, atrapalhava, né, para fazer as tacadas e tal. Então, esse cara criou a empresa baseado nas suas aspirações, no que ele gosta, no esporte que ele praticava. Entende o quanto isso é profundo? Então, ele não vai entrar dentro dessa comunidade do esporte ou dentro daquilo que ele está falando de forma superficial. Não, ele joga, ele sabe que a roupa atrapalha. Então, para ele levar para os clientes, né, para quem vai comprar roupa, falando assim, ó, eu sei o que você passa com essa calça apertada, querida. Eu não consigo fazer as minhas sacadas com a blusa que aperta meus braços. E quando eu comecei a usar essa roupa aqui, minha vida mudou. Então, quando ele cria esse tipo de narrativa, ele se comunica, né, e se conecta com pessoas que realmente precisam daquilo. Entende o quanto isso é profundo? E isso também passa por um processo de autoconhecimento e de valorização também dos seus gostos, do que você é boa, do que você faz, do que você não faz. Entende que loucura? Passando por isso, a gente tem o próximo, que é os nossos objetivos. Aqui eu só tô dando um pouquinho de coisa, tá? O que você quer para sua vida pode ser muito grande, tá? Objetivos eu quero ter filhos. É um dos meus objetivos futuros. Então, eu tenho que pensar a empresa em uma estrutura que eu consiga, no futuro, criar meus filhos, ter tempo para estar com meus filhos, para poder ter um casamento, que seja um relacionamento, que seja ali, enfim, tempo para cozinhar, tempo para cuidar da minha casa. Então, a empresa ela vai ser construída baseada nos meus objetivos. E isso futuramente evita que a gente tenha um burnout, que a gente tenha um ataque de pânico, ansiedade, porque a empresa vai criando
e saindo do eixo do objetivo que essa pessoa que fundou a empresa tinha. Pode ser um objetivo social, onde você, como pessoa, decide ajudar, incentivar, apoiar, lutar por uma causa, por um caminho. Ou quando você quer, por exemplo, construir um legado baseado em uma filosofia de vida. Então, esses objetivos, eles precisam ser definidos, porque isso vai ajudar com que você futuramente não tenha burnout, loucura, desespero e tenha o desbalance, né? É o balance e o desbalance, é o desequilíbrio na vida. Bom, então o que você quer é moldado por todos esses caminhos, que são muito importantes e que você precisa, então, ter claro na sua mente. Vamos para o segundo pilar das tendências de mercado e tendências sociais. Aqui é muito importante a gente entender. Tem tendências de negócios também, enfim, tem algumas coisas aqui da parte de tendências. A tendência é o que vai ser o diferencial da sua empresa, tá? Aqui a gente vai definir esses pilares. Bom, pensa comigo aqui. Bom, a gente tem a tendência de mercado, a gente vai entrar em algum segmento, né? A gente vai entrar no segmento de beleza, de cabelos, por exemplo, vou abrir um salão, vou abrir uma doceria, vou abrir, enfim, várias causas ali que eu acredito que é interessante, logo eu vou e busco, tá? Então, na academia, o que está acontecendo? Quanto é o faturamento? A gente pode olhar dessa forma, né? Isso realmente dá dinheiro ou não dá dinheiro? Podemos pensar. Porém, eu acho que é relativo esse tipo de análise, ela é superficial, porque depende muito do quanto que você tem de grana para esperar esse investimento retornar, quanto você vai ter de capacidade de gerenciamento de negócio, né? Quanto que você vai ter de disposição de pessoas, né? Não tem como você se comparar, por exemplo, no caso de uma academia com uma Smart Fit. O modelo de negócio deles trabalha com sistema de assinatura para você, né, frequentar a academia deles. Porém, até você ter o nível de assinantes que supra a sua necessidade para manter aquela unidade viva, demora, você tem que ter uma boa grana, né? Os materiais, né? Toda a estrutura, os personagens, você vai conseguir bancar aquilo? Às vezes não, né? Então, porque o dono já vinha de outros negócios, ele tem uma boa grana para investir naquilo. Você vai ver um salão, depende, é o bairro, onde é, a rua, quem você é, você já veio de um salão, já trouxe suas clientes para você, como é que vai ser? Vai começar do zero? Então, tudo depende na parte de mercado. Então, eu acho difícil a gente olhar, tipo, os números, essas coisas, se você não estiver dentro dele. Bom, aqui a gente tem que ver também dentro do mercado os meus concorrentes, né? Que a gente sempre fala, ai, vai ver seus concorrentes. Eu concordo, tá? Concordo não para ser um espelho bom, vamos dizer assim, mas para ser um espelho, olhar o espelho e ver o lado ruim. Para mim, o dinheiro tá no buraco, que a gente pode chamar de gap, que o seu concorrente não olha. Ali tá o dinheiro. Por quê? Eu tive um cliente que ele é uma estamparia e ele foi vendo que os concorrentes dele não tinha um tipo de atendimento, um tipo de tecido de produto, um produto de baixa qualidade, o material que ele utilizava, a tinta, por exemplo, na estamparia não era a melhor. Então ele queria aumentar, né, a qualidade do produto dele, ele foi aumentando. E isso faz com que ele, então, se diferencie dentro do mercado. É por isso que pesquisa de mercado é importante, para que a gente seja diferente do nosso concorrente. Falando com meu irmão, ele tá abrindo uma construtora e eu comecei a falar com ele assim, tá, mas você vai ser igual a todas as construtoras? O que você tem de diferencial? Ah, não, mas você já falou com algum cliente que contrata construtoras? Quais são necessidade, problema e a reclamação que eles têm? Isso vai ajudar você na definição da visão de negócio, da gestão do negócio que você vai fazer futuramente, né? Então,
Entende como esses pilares bem definidos faz com que o seu negócio ele tenha um embasamento, uma outra forma de ver? Então, eu vou trazer para o meu estudo, né? Bom, eu como astróloga comecei a ver outros astrólogos e eu comecei a ver quão vazio eles eram. Então, eles geralmente faziam uma leitura, o cliente falava, ai, mas é isso que tem, né? Não tinha muita opção. Como estudante de astrologia, eu comecei a ver o quanto tudo era vazio, né? Tudo era sem graça, tudo era chato, né? E aí eu comecei a achar ali as brechas dentro do caminho. Então, eu criei várias coisas, criei mapa, criei um método, entendi ali que existia uma necessidade que eu vou explicar no próximo pilar, de pessoas que queriam uma astrologia diferente, com uma linguagem mais fácil. Então, foi tudo isso que eu observei, né? Bom, depois a gente tem essa de mercado, a gente vai ter modelos de negócio. A gente pode olhar para esse lado, a gente tem tendência, a gente tem assinatura, a gente tem assinatura, por exemplo, Netflix, você tem assinatura da Claro, de celular, assinatura para chegar coisas na sua casa, uma camiseta, uma cueca. Então, dependendo do modelo de negócio ali que você vai escolher, né? Quando é assinatura, por exemplo, você já pode encaixar o que é o seu mercado, enfim. Aí você tem o modelo de pague quanto puder, modelo novo, é uma tendência nova, é um modelo para empresas que pensam mais no sustentável, que querem fazer uma inclusão de pessoas. Bom, a gente vai ter o modelo de assinatura muito frequente hoje de conteúdo, então grandes influencers e pequenos até, eles são bancados por assinantes, são pessoas que bancam eles para criar aquele conteúdo. Então as pessoas pagam por mês para poder ter esse conteúdo. Tem a assinatura de newsletter, vamos falar, por exemplo, de compartilhamento. Bom, a gente tem um compartilhamento do Uber, compartilhamento do Airbnb, tem o compartilhamento, né, que são Uber, são carros compartilhados, onde várias pessoas utilizam aquele veículo para, né, sair pela rua. Você tem o Airbnb, onde são vários apartamentos, onde donos de apartamento disponibilizam seus apartamentos ali por temporada e as pessoas podem utilizá-los. A gente vai ter... tem uma infinidade. Bom, esses são um dos modelos de negócio, né, que você pode trazer para a sua empresa. Dentro da tendência social, a gente pode observar que as pessoas estão falando, por exemplo, sobre o body positive, a gente está falando sobre igualdade, equidade, estamos falando sobre inclusão das mulheres, antirracismo, preservação do meio ambiente, sustentabilidade, impacto social, impactos positivos. Então, a gente tem que pensar. Então, a minha empresa hoje no mercado, né, o nicho que eu trabalho, como é que ele impacta o meio ambiente? Ele é uma indústria, por exemplo, uma indústria farmacêutica que usa químicos. Bom, químicos não são da melhor opção, a melhor coisa para o meio ambiente. Então, como que eu vou pensar num processo de diminuir esse impacto químico dentro, né, da minha empresa? Como eu vou pensar em diminuir o impacto, por exemplo, se eu vou abrir um restaurante, eu vou vender marmitex no iFood. Como é que eu vou impactar esse mercado? Como é que eu vou pensar nisso, né? Eu vou usar uma embalagem que é um pouco mais cara, mas que ela é biodegradável, ela se decompõe rápido. Eu não vou usar aquela de isopor tradicionalzinha, né? Que todo mundo utiliza. Eu vou usar uma que tem uma melhor aceitação. Vou deixar como opção. Sei lá, eu vou pensar em alternativas, né? Então, tem que observar essa tendência, porque isso vai fazer com que eu crie também a minha visão de negócio, tá? A gente tem econômico. Então, quem é o público que eu vou atender? Tudo isso vai falar de quanto eu vou cobrar, qual material eu vou utilizar.
Eu sempre defendo, e eu sempre olho, e eu sempre atendo pessoas, tento fazer com que as marcas sempre vá para o melhor. Não que quer dizer que tem que ser a melhor, não, não é isso. Mas melhor assim, o melhor atendimento, o melhor tecido, seja o intermediário, mas que não seja o mais vagabundo, né? Dentro dessas tendências, eu vou observar o que eles estão pedindo então. Ah, estão pedindo agora para incluir nas fotos mulheres de corpos diversos, né? Ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou incluir ou não? Se eu vou fazer maquiagem, a tendência os negros estão pedindo, vamos dizer, base, né? A Boca Rosa agora passou por isso e outras marcas que estão vindo também precisam entender que existe uma tendência de pessoas negras que solicitam mais maquiagens com tons variados, porque nós negros temos peles de tom variados. E por um grande tempo a tendência no mercado, né? O mercado se construiu em bases que geralmente não atendia esse grupo de pessoas. E isso então tem que ser observado pela minha marca. Eu vou fazer uma marca de maquiagem, né, de bases, que não atende esse grupo, sendo que tem já uma parcela grande que está pedindo? É, é loucura. Estamos falando da tendência do body positive. Bom, body positive, eu tenho que trazer pessoas que não são só magras, que não são só pessoas né, com corpo padrão para aparecer nas minhas campanhas, para fazer vídeos, para fazer conteúdos, para se relacionar com meus clientes. Então, se eu vou fazer uma comunicação, eu preciso adicionar essas pessoas. Porém, existe muito pessoas que querem fazer isso de forma interesseira, se apoiar na tendência. E isso não dá, não dá, porque a gente entra na mesma lógica do greenwash. Greenwash é aquilo, eu finjo que é verde, que eu finjo que é sustentável, que eu finjo que é algo para que chame a atenção da pessoa e ela compre o meu produto. Então eu crio uma embalagem toda verdinha, orgânica e tudo, para passar informação para ela que aquela embalagem, que a minha marca, por exemplo, ela é sustentável, porém, dentro da marca, como cultura, como ações que eu faço dentro dela, eu não sou. Eu desperdiço a água contaminada no rio, eu destruo o solo, eu não penso em nenhuma característica de produto, eu compro embalagem de plástico, eu tô pouco me fudendo. Entende? Basicamente é isso. Então, a marca que finge que ela é orgânica, que ela é sustentável, que ela é inclusiva, porém, internamente, ela não é, tá? Então, aí o greenwash. Mas o greenwash eu acho que a gente tem que achar um termo, né? Que aqui a gente tá falando do green, mas do verde, né? A gente poderia pensar nisso como no geral, né? Então, teve uma campanha da PepsiCo que eles trouxeram pessoas negras, porque nós somos inclusivos. Olha como a gente é descolada, a gente até tem negros aqui trabalhando com a gente. Olha que coisa linda, tem gays, tem trans. Nossa, como a gente é uma marca descoladíssima. Não preciso nem falar nada, né? Bom, não dá, né, queridas? Não dá. Então, só tendências daria para a gente abrir um grande baú de muitas coisas e muitas informações. Bom, para a gente ser uma pessoa que busca as tendências, a gente tem que estar aberta a olhar o mundo, a olhar as pessoas, a olhar o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, não só com meus concorrentes, mas fora do Brasil. Geralmente, Estados Unidos, Europa, eles vão adiantar, eles vão trazer uma tendência que não chegou aqui ainda, tá? Então a gente tá falando, por exemplo, de autoatendimento, uma coisa tá chegando devagarinho no Carrefour, no Extra, né? Estão trazendo devagar, mas já é uma realidade, que fora já é muito frequente. Inclusive, eu vi uma vez uma campanha, não sei nem se eu vou encontrar, mas é uma menina que na pandemia ela estava atendendo dentro de uma conveniência e lá ela estava fazendo uma videochamada, assim como eu e você estamos falando agora. E ela então fazia o atendimento, a pessoa passava os produtos e a pessoa saía, né? E a gente tem a Amazon, que tem os mercados que tem poucos funcionários, porque a pessoa passa e nas gôndolas
e vão pegando os produtos. E tem inclusive eu vou tentar pôr aqui do lado, um episódio do Saturday Night Live, acho que fala assim, meu, que é muito engraçado. E são negros, né, óbvio. Aí eles pegam o produto assim, aí pega assim, ó, eu paguei, hein? Eu vou pôr aqui pra vocês verem. Mas é interessante a gente observar que isso é uma forma de pagamento, né? Então, a gente está falando aqui de tendências econômicas, por exemplo, a gente está pagando com isso. A gente tem o pagamento com Bitcoin, tem o pagamento do cashback, né? Que as pessoas, então, recebem um valor em relação àquele produto que ela fez, comprou, né? É uma tendência de mercado econômica. A gente também tem que pensar, você já vai nascer atrás? Não tem como. A gente está falando de e-commerce. E-commerce é uma coisa que já tá, ó, vai de guerra já. Uma marca que nasce, que a gente fala nativa digital, que nasce no digital, no Instagram, enfim, que ela não necessariamente é uma loja física, essa marca ela tem que saber usar o e-commerce, como que eu uso um e-mail marketing, e aí tem as tendências de comunicação. A gente está falando hoje sobre UGC. UGC é Content User Generating. User Content Generate é o usuário gerando conteúdo, basicamente é isso. Ele grava e fala da sua marca. E tem tanta forma como você paga e tem a forma espontânea, que é muito comum no TikTok de marcas grandes, enfim. E eu vou colocar aqui do lado para você ir vendo. Essas marcas, então, precisam entender que a comunicação não está mais na mãozinha delas. A L'Oréal, qualquer marca, a sua também, né? Se você criar, ela chegar num nível onde as pessoas compram, vou trazer aqui a Oil, por exemplo, como é o nome? Smiles. Bom, quando então a gente está falando de tendência, a gente está falando de vários tipos de tendência, é isso que eu quero que você entenda. Eu falei algumas e futuramente a gente vai falar então sobre elas. O cliente, a pessoa que você quer ajudar, atender, satisfazer e não sei o que você quer abraçar, você quer cuidar, aquela pessoa que você quer atender. Por quê? Quando eu sou astróloga e eu comecei a moldar a minha empresa baseada nas necessidades, nos problemas que os clientes tinham. É muito comum o marketing falar isso e nunca entrava na minha cabeça como é que eu olho para esse cliente, como é que eu atendo esse cliente, como é que eu crio o tal do cliente ideal, né? A persona, como eles falam. Então eu tive que pensar e buscar assim, reclamação, problema e necessidade. Foi as 3 coisas que eu separei. As reclamações eu geralmente consigo ver através de comentários, que é muito comum. As reclamações dentro de empresas, eu estou fazendo até uma pesquisa magnífica em relação a isso, que é uma pesquisa sobre os e-commerce e como eles poderiam utilizar os comentários e tudo que está ali escrito para melhorar o serviço deles, né? Mas, né, quando você quer lançar um aplicativo, por exemplo, de yoga, você quer lançar um estúdio de yoga, enfim, você vai pesquisar sobre isso. Você chega então até o Instagram, você chega até essa comunidade e você começa a ver as reclamações. Nossa, vou te trazer aqui do tapetinho de yoga, que uma marca desenvolveu, que dobra. O meu tapetinho não dobra. O meu tapetinho não funciona. É muito grande, ele não cabe na minha casa. Como é que eu vou transferir ele de algum lugar ou para outro lugar? Ocupa muito espaço. Então, aqui está o cara, lembra do cara da Lacoste? Então, ele pegou essas reclamações que ele também tinha. Então, quando você vem já dessa comunidade, é muito mais fácil e genuíno você trazer essas reclamações para dentro da sua empresa. É muito mais fácil. Porque ela é real. São perrengues reais. Então, a reclamação que ele trazia tem um fundamento. Bom, quando eu fui desenvolver o meu método de astrologia, a minha empresa, enfim, para atender as minhas clientes, eu comecei então a pensar no que eu, como estudante, como pessoa que usa astrologia, tive problema.
Então, um dos problemas foi a qualidade do conteúdo, que era horrível, a profundidade é rasa, tive problemas com a questão da aprendizagem, como é que eu aprendo a ler um mapa, é tanta informação que eu fico confusa. Então, essas reclamações minhas, né? Como que esse mapa não é tão mais simples para que outras pessoas possam acessar, por exemplo? Fazem, né, que eu consiga criar uma empresa que ela tem, então, essas reclamações já mapeadas. Bom, problemas que as pessoas têm. Vamos dizer que o maior problema que uma pessoa tem quando ela usa um celular é que ela não consegue ligar. Ah, eu não consigo ligar. Ou, por exemplo, de um produto que o problema dela é que sempre chega atrasado. O problema dela é que sempre o dono da empresa ele não dá uma atenção devida, que ela tenta falar com alguém e esse alguém não responde ela. É sempre um robô. Então, no Reclame Aqui, ali você tem as reclamações a partir de problemas que as pessoas teve. Então, ali dá para você procurar os seus concorrentes, as pessoas que você, enfim, ou do mercado que você ali consome e buscar as reclamações reais desse lugar, tá? Aí você tem as necessidades. As necessidades que ali elas já expressam as ideias, elas já trazem muitas vezes informações que podem te ajudar na construção da sua empresa, beleza? Então, vamos lá. Uma vez eu estava lendo num comentário que a menina falou assim, ô Marca, eu preciso que você crie um tamanho de 1 litro para mim, porque disso que você está criando de 500 ml não está dando. Então, ali ela já deu a ideia até de um produto. Ela precisa de um produto maior, porque assim ela consegue transportar ele para mais lugares, ela pode, enfim, ter mais do seu produto, né? Então, ao invés de comprar 2, ela compra 1. Financeiramente, e muitas marcas podem pensar desse jeito, financeiramente ela fala assim, mas eu posso ganhar por 2, eu já faço pequeno porque eu não quero. Eu conheço, o bicho empreendedor é difícil, porém a necessidade desse cliente está sendo deixado de lado. E aí, por isso que eu falo, comentário é importante, ler os comentários, ver as avaliações. Aqui é um ponto que você consegue muito, a partir do momento onde você começa a atender, ou começa a desenvolver, ou mergulhar dentro desse mercado que você decidiu para você, você vai conseguir entender as reclamações, os problemas e a necessidade do cliente. E não é baseado no que o seu concorrente faz, na ideia que o concorrente tem de não. É baseado na necessidade, no problema e na reclamação que o cliente tem. Porque aí ele vai conseguir pegar isso e falar: caramba, pensaram em mim. Será que ouviram meus pensamentos? Será? Não, na verdade, você lê os comentários. Aqui é bom para fazer uma pesquisa. Pesquisa com pessoas que você acredita que tenha esses problemas, essas reclamações e essas necessidades dentro do seu mercado, beleza? Que você já definiu, que você já pensou sobre ele na etapa 2. A gente vai passar então para o nosso ponto, o próximo ponto, que eu acho que é o que vai dar alma para sua empresa. Então, quando eu falo sobre tendências, a gente está falando, né, ali de causas também. Então, quando a sua marca ela nasce, hoje uma marca, para mim, no meu ponto de vista, ela já tem que nascer com um propósito claro de uma bandeira, de uma causa que está apoiando, de um apelo social, de um caminho social que você está ali, enfim, divulgando, compartilhando. E isso também tem que estar ligado com a parte que a gente acabou de falar, que é você. O que você quer, o que você gosta, o que você defende, quais são suas filosofias, seus pensamentos. E tudo isso tem que estar atrelado, ou pelo menos tem que fazer parte dentro da causa. Então, se você sabe da reclamação, enfim, dos problemas, se você tem uma causa, uma bandeira e algo que você consegue defender,
Logo, essa marca, ela começa a ter mais alma, ela começa a ter um apelo, ela tem um propósito. Não é só vender, não é só ganhar grana, não é só desenvolver um produto para ajudar alguém, mas é ter um problema maior para resolver. Eu estava assistindo, essa semana passou, uma apresentação, uma fala da CEO da Care, da marca Care. E aí eu fui no Instagram, maravilha, né? Como você pode ver, é um Instagram normal que tem ali as suas postagens, fala de batom, de maquiagem e tal. Porém, ela no evento foi magnífica. Eu fiquei apaixonada por essa mulher, apaixonada, porque é uma mulher incrível. Ela falando sobre o mercado, sobre as causas, né, da Clean Beauty, que é uma tendência que ela viu nos Estados Unidos, ela foi então se aprofundar que tendência era essa. E isso se tornou a causa da empresa. Então ela pensa na formulação do produto, na embalagem, na pele, faz testes, enfim, tudo é baseado em cima desse conceito, da causa. Então, esse, para mim, é o pilar mais importante, porque tudo vai ser definido, tá? Então, às vezes, esse pilar vem da reclamação e do problema que ela teve. Teve câncer, não podia usar produtos na pele, porque. E aí eu até achei interessante, porque eu sempre via pessoas com câncer e pensava assim: caramba, por que eles não usam maquiagem? Cara, poxa, uma maquiagem dá todo um glow, né? Uma vibe, mas eu descobri que a química dos produtos químicos não pode ser utilizado para uma pessoa que tem câncer, não aqui no Brasil. E eu fiquei tipo, uou, né? E ela também. Então, essas causas, elas atraem pessoas que estão buscando essa beleza limpa, né? Então, dentro da tendência, a gente vai falar, por exemplo, do minimalismo, que pode se tornar uma causa. A gente vai falar sobre a bandeira LGBT, da inclusão, inclusão de pessoas negras, inclusão de ex-presidiários, enfim, inclusões de pessoas periféricas, ribeirinhas. Então a gente tem a Dengo, por exemplo, que ela trabalha focada em ajudar o produtor do cacau. Então a empresa foi pensada, é o que eles dizem, né? Baseada nessa missão de ajudar esses produtores de cacau. Então, quando a empresa nasce com um propósito em, né, ajudar uma marca, uma comunidade, um grupo de pessoas, logo isso pode se tornar bandeira. E eu achei interessante que ela falou que ela não era uma marca ativista. E aí que me acendeu uma velhinha na cabeça, acendeu todo uma questão, porque eu pensei, cara, tem que ser ativista, cara, tem que ser uma marca ativista, porque é o ativismo que reúne pessoas em volta de uma causa. E quando eu entrei, então, no Instagram da Care, por exemplo, por ela não deixar tão claro, apesar de ser uma marca vegana e nananã, de não deixar isso explícito na cara, igual a, por exemplo, a Dengo faz, né? Todo mundo sabe a causa da Dengo, todo mundo entende por que ela tá vendendo chocolate, pelo menos é o que ela diz, né? E aí eu falei, minha filha, falta você ser mais ativista. Quando eu fui, então, assistir o documentário que ela falou, recomendou, que é o Toxic Beauty, eu fiquei assim, chocada. Eu vou pôr um trecho aqui para vocês verem, para vocês entenderem o nível. Bom, o que você achou? Ai, gente, eu tô assim perturbada uma semana por causa desse documentário. Aí desse eu já fui pra sustentabilidade que eu já tinha visto. Você tem os documentários alimentar, podemos falar sobre isso futuramente. Mas aqui é a causa da beleza limpa. E aí, quando a gente fala de beleza limpa, a gente fala sobre engajamento e cultura de empresa, por exemplo. Então vamos dizer que você decidiu ter uma empresa magnífica, que ela é grande, que ela tem vários funcionários e tal. Eu vejo muita gente falando assim que, porque eu tenho dificuldade de engajar meus funcionários e nananã. Tá, mas qual que é a sua causa? Por que ela tá fazendo isso? Qual o sentido disso? Muitas empresas estão fazendo aquilo pelo dinheiro, não necessariamente pela causa.
Por exemplo, você vai ver o iFood, você vai ver muitas startups que nascem através de uma causa dentro da reclamação, do problema e ali da necessidade de um cliente. E de repente essa empresa ela se torna só focada em ganhar dinheiro. Vou trazer do Airbnb, por exemplo. O Airbnb tem matérias dele falando, nossa causa já se perdeu, provavelmente se perdeu. Porque ele ficou tão grande, o Airbnb tão grande, que perdeu a essência original da empresa, que era simplesmente ter anfitriões que recebessem pessoas que não pudessem pagar por grandes acomodações em hotéis, em grandes hotéis de luxo e tal, e quisesse ir para Paris, que fosse mais acessível. E aí você vê uma grande crise dentro do Airbnb. As locações estão ficando cada vez mais caras e, enfim, se tornou um hotel, né? Se torna um hotel porque você não tem mais um anfitrião ali dentro, você não tem mais aquele acolhimento e, enfim, acaba aí, sendo assim que a gente acaba com o Airbnb. E aí você vê grandes disputas em Nova York, em Portugal, né? Aumenta os aluguéis, acho que Madrid também. Então tem uma convulsão em cima nesse modelo de negócio que está impactando muitas empresas não, né? Mas impactando as cidades, os moradores da cidade. E, Maria, aí a gente pode ir para um monte de coisa, eu quero fazer um vídeo especial do Airbnb, porque tem pessoas reclamando pessoas que moram em apartamento, provavelmente você que mora num apartamento ou um lugar que entra e sai de pessoas é meio desconfortável, realmente, porque não é um prédio focado no uso comercial, mas sim no uso, né, de pessoas e arrombam em casa, tá dando maior problema isso. Então, futuramente, é uma tendência, o Airbnb vai ter que rever alguns conceitos, vai ter que fazer muita coisa. A Uber, o iFood, todos os modelos. Quando a gente cria um modelo novo, uma solução que aparentemente é nova, a gente também tem que pensar no impacto que isso vai gerar e como a gente tem que ter a humildade de empresa e como CEOs, como pessoas donas de empresa, precisamos ter uma outra visão sobre aquilo. Tá assim mesmo, não deixa assim. Não, minha filha, vai ter que mudar. Você tá vendo uma tendência ali nascendo dentro, por exemplo, do iFood e da Uber. Então, reaja, faça alguma coisa. E aí entra num outro ponto que é a ganância, né? Se eu te falei que tem uma causa, eu quero ajudar na mobilidade social, e eu vejo que isso tá saindo do controle, será que eu consigo, de alguma forma, começar a frear isso ou mudar a minha estratégia para que aquela tendência mude no futuro? Decisões. Então, todos esses 4 pilares que eu falei, eles vão te ajudar a criar a visão de negócio que você vai construir para o seu negócio. Tá bom? Agora, vamos falar sobre a visão do negócio. Bom, a visão do negócio é uma coisa muito importante, porque ela vai definir os produtos que você vai criar, a forma como você vai atender, como os seus funcionários vão se relacionar com esses clientes, como você vai se relacionar com os seus funcionários, né? Porque eu vejo muitas pessoas assim, vou defender a causa, tá? Mas dentro da empresa você discrimina. Igualdade, mas dentro da empresa é mentira? Vira aquele termo que a gente falou, greenwash. A visão de negócio, o comportamento do negócio e o engajamento que você vai realizar, tudo tem que estar alinhado, porque senão a mesa cai, o prédio derruba. A forma como você vai se comunicar também vai ser definida por tudo isso. Se eu quero, eu até escrevi sobre isso, sobre lixo eletrônico. Se eu quero criar uma empresa sustentável, focada no meio ambiente, embalagem, nananana, e eu fico postando todo dia. Isso também não é uma forma de poluição? Porque os servidores ficam armazenando conteúdos que ninguém vai ligar para aquilo.
as postagens têm que ter alma também. Então, a visão de negócio de uma marca que tem alma precisa ser mais aprofundada e olhada além do que o marketing atual ele tá te dando. Que o contador entende que, enfim, a forma como a gente se comunica, o padrão que tá aqui. Quando você quer inovar dentro de uma marca, dentro da visão de negócio que você vai construir, você tem que olhar para os pilares que ninguém está olhando. E o atendimento, a comunicação, embalagem, tudo isso faz parte disso. Entendeu? Então, as pesquisas, a análise, o aprofundamento para criar uma marca que tem alma, que tem vida, que faz sentido, precisa passar por tudo isso. E é fácil? Não é fácil. Porém, você, como dona, dono ou pessoa que é líder, que está ali pensando em criar uma empresa, precisa começar a refletir sobre isso. Então, acho que agora a gente pode terminar o nosso Garota Business Equilibrado de hoje. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha te trago umas iluminações, tenha causado perturbação no seu coração e até o próximo vídeo. Então, a princípio, sobre tudo isso, é isso que eu tenho para te falar, sobre esses 4 pilares. E se você quiser assinar a nossa newsletter, nossas notícias de e-mail que eu vou escrever para a gente pensar, né? Para a gente, enfim, uma CEO consciente, uma CEO pessoas que pensam diferente, assina a minha newsletter aí que eu vou falar com você, vamos bater um papo. Eu mando as informações. E se você quiser informações magníficas, reflexões incríveis e eu vou causar em você, assina a nossa newsletter, o nosso e-mail marketing, que eu vou te mandar uma mensagenzinha linda toda semana para que você possa refletir sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre seus pensamentos, funcionários, enfim, várias coisas, o seu mercado. Tá bom? Assina aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.